Isso. Já começamos? Bom, bem-vindos todos vocês. Eu sou a Adriana Salles Gomes, eu sou diretora editorial da MIT Sloan Management Review Brasil. E esse é vamos fazer um webinar, ou um webinário, em parceria com a Rock Content. E é o nosso primeiro webinar, porque a revista chegou ao Brasil no meio do ano passado, e a gente está começando em grande estilo, né? É o Juliano que está aqui do meu lado, né? O nosso head de conteúdo. Olá, pessoal. Online. E a gente está começando em grande estilo, com uma pessoa que não podia ser a melhor, né? Para essa estreia, que é o Silvio Meira. Silvio Meira tem tanta coisa para falar dele que é até meio difícil, mas eu vou tentar ser breve, eu vou dar uma resumida. Para quem não conhece, que acho difícil, eu acho que todo mundo conhece, mas enfim. Silvio Meira é a referência em inovação no Brasil. Eu falo a referência, mas podemos falar uma das maiores referências também, para fazer uma média aí com o mercado, né? Está na vanguarda do nosso pensamento digital aqui brasileiro, e no nível mundial, no nível global, a gente fala brasileiro porque a gente é mais humilde, assim, mas é global, e da quarta revolução industrial, e é um cara que criou um dos maiores ecossistemas de empreendedorismo inovador do Brasil, que é o Porto Digital, criou um dos maiores institutos de inovação do Brasil, que é o César, e fez isso fora do eixo Rio-São Paulo, que é muito bacana, que é no Recife. Silvio também está ligado, é parte do conselho, é membro do conselho de empresas importantíssimas aí nessa vanguarda digital, que é o Magalu, MRV, CIT, que a gente estava discutindo aqui a pronúncia, como ela está muito internacional, é CINT, e a Zetec, que é o braço global de investimentos da ABInBev. Enfim, eu quero só dar um oi aqui para o Wesley, para ele se apresentar, que é o Wesley, nosso parceiro da Rock Content, e depois a gente já passa a palavra para o Silvio Meira. Eu estou muito feliz dele estar aqui com a gente. Depois dessa apresentação, e agora sobrou, né? Mas boa noite, pessoal. Meu nome é Wesley, eu sou analista aqui na Rock. É muito prazer para a gente participar dessa parceria hoje aqui com vocês. Falar rapidamente da Rock. Hoje a gente acabou de se tornar a maior empresa de marketing de conteúdo do mundo. Então, quem quiser conhecer mais, é rockcontent.com. E hoje eu vou aprender muito também com o Silvio. A primeira vez que a gente troca essa ideia vai ser bem legal. Legal. E manda um abraço para o Diogo, Wesley. Mando. O Dieguinho, ele tá na correria, né? Estados Unidos, Brasil, que agora ele tá muito importante. Ah, beleza. Agora, então, conosco, Silvio Meira. Manda ver, Silvio. Legal. Boa noite a todos e a todos. Espero que todos estejam vendo a minha tela aí, estão? Estamos vendo, Silvio. Todos têm a minha tela. Eu sou silvio@meira.com. Como vocês estão vendo, eu sou velho. Eu estava lá no começo da internet para poder ter um endereço que tem meu sobrenome lá. Então, estou nesse negócio há muito tempo. Esse é meu Twitter. Aí eu sempre compartilho uma boa parte das coisas que eu vou conversar aqui hoje. Uma coisa ou duas coisas que a Adriana não disse, e até porque já estavam nesse slide aqui, é que eu sou professor extraordinário da César School, uma escola de graduação, mestrado e doutorado em computação e design aqui no Porto Digital em Recife, fundada pelo César. Sou professor lá basicamente desde a fundação da escola em 2006, e hoje em dia eu sou o Chief Scientist da TDS Company, que é The Digital Strategy Company, onde a gente faz estratégias digitais para negócios de todos os portes, de startups até grandes corporações, grandes empresas. Eu vou falar hoje aqui sobre liderança digital, foi o que a Adriana me encomendou. Eu pretendo falar alguma coisa como meia hora, mais ou menos, e a gente abrir aí para um debate e conversa aberta sobre esses slides, mas não só sobre eles também. E eu, quando olho para a liderança, eu olho sempre para a liderança em contexto, e liderança, às vezes, num contexto amplo. Se a gente olhar para a Terra hoje, para o Brasil em particular, talvez até para os Estados Unidos e quase todos os outros lugares para onde você olhar, você vai ver um universo
de muitas dificuldades e complexidades. Talvez, assim, o lugar que a gente veja o mundo mais difícil seja no Sudão do Sul, onde talvez as pessoas não tenham como ter esperança, nem da mesma forma que aqueles que tentam atravessar o Mediterrâneo tentam encontrar esperança em algum lugar, nos olhos que seja das pessoas que olham para eles naquela situação de dificuldade. Mas em alguns lugares, no mundo inteiro, há esperança. Em muitos lugares, num número infinito de lugares, talvez, há esperanças nos olhos e na imaginação de gente muito nova, como essa pessoa aqui, que está olhando para o futuro, para muitos futuros, talvez, futuros onde, se a gente conseguir fazer uma transição entre os presentes difíceis que a gente tem e os futuros que a gente quer, a gente vai conseguir manter as nossas tradições e evoluir a nossa cultura enquanto a gente vai para o futuro. O futuro é uma construção que depende da história, que depende do contexto, que depende das nossas capacidades e possibilidades de ir para lá, e depende amplamente de como é que a gente forma pessoas, de como é que a gente convence as pessoas a ir para o futuro. Um futuro que hoje, se a gente olha mais de perto, precisa ser protegido, porque, sob vários aspectos, uma parte do que a gente considerou estável e parte do planeta, talvez não esteja nesse futuro com o qual nós sonhamos. Mas, ao mesmo tempo, no meio dessa confusão toda, será que tem coisas mudando que nos dão esperança, que nos dão, talvez, novos olhares, novas perspectivas de entender até esse mundo confuso onde a gente está? Eu acho que tem uma nova geração, uma geração Z, muito diferente de tudo que havia antes, do ponto de vista de como é que eles interpretam o mundo e quais são os universos para onde eles olham. Isso fica aparente num estudo da A.T. Kearney de 2017, que é eles compartilharem conteúdo abertamente, e hoje em dia quase sempre em comunidades fechadas, pequenas. Tem uma análise sobre isso no meu Twitter lá hoje, SRLM, tem 2 tweets com 2 links para exatamente essa história de compartilhar conteúdo em comunidades fechadas, apertadas, onde há uma identificação muito maior entre pessoas. Essa turma é pós-raça, pós-gênero, muito mais tolerante do que as gerações anteriores. Eles têm que trabalhar no mundo inteiro, em média, porque nasceram ou cresceram num ambiente de recessão global demorada. Eles são autoeducados, têm acesso à informação muito maior do que as turmas anteriores e, de uma certa forma, ganham esse acesso à educação e também à transparência de informação de uma maneira muito maior do que era o caso até agora. Muitos dos seus ídolos fundaram negócios radicais e eles são socialmente conscientes. Eles têm coragem e empreendedorismo social como uma coisa a ser admirada. Do ponto de vista de consumo, esse povo novo da geração Z tem um modelo de influência para o que é que eles são como consumidores, o que eles acham que relacionamentos, marketing e o que é o entendimento de mundo que eles têm deveria ser. Eu sou o que eu faço é uma das coisas mais típicas da geração Z. Relacionamentos baseados em confiança e não em transações é uma das outras. Modelo de negócio dinâmico para atendê-los é uma necessidade fundamental de quem quer liderar no mercado futuro onde eles estão. Princípio de marketing personalizado ao invés de segmentado, ao invés de estatística direto para pessoas, é também absolutamente fundamental. E eles entendem o mundo através de sinais particulares e grupais, e não através de grandes tendências que são chutadas por marcas ou por novas proposições de valor abertas em broadcast. Eles são muito mais pessoais, em grupos muito menores, com valores compartilhados entre esses grupos de uma forma que talvez ninguém tenha compartilhado agora. Se a gente olhar, esse estudo era de 2017, né? Que se a gente olhar para 2027, 10 anos do estudo, em 2017 a gente vai ter 6 gerações de consumidores na sociedade. 1 bilhão de Silent Generation com Baby Boomers,
1,4 bilhões de geração X, quem nasceu de 65 para cá, tinha 30 anos quando a internet comercial começou em 95, 1,9, quase 2 bilhões de millennials, gente que quando tinha 15 anos a internet estava começando, esse pessoal já é nativo da rede. A gente que nasceu entre 1998 e 2016, são 2,3 bilhões de pessoas, é exatamente essa geração que a gente está falando, e de 2017 a 2027 terão nascidos 1,5 bilhões de alfa. Então, se a gente colocar as gerações, basicamente X, Z, millennials e alfas, a gente terá dos 8 bilhões de habitantes do planeta, 7 bilhões vão pertencer a gerações que viram a internet surgir ali a partir dos seus 30 anos. Se a gente quiser apertar um pouco mais, tem 2 bilhões e meio dos 8 bilhões que não são nativos da internet, o que nos dá 5,5 bilhões de pessoas que viveram a sua vida inteira ou quase inteira em rede. Isso significa que tem muita coisa mudando ao nosso redor por causa das mudanças no comportamento dessas pessoas, especialmente da geração Z. Se pegar a minha geração, que é essa dos boomers aqui, eu sou de 1955, minha geração só tem 12% de consumidores dispostos a pagar mais por coisas e serviços e produtos que tenham menos impacto no meio ambiente. A geração Z tem 31% das pessoas, isso é uma pesquisa feita no ano passado pela McKinsey. E a gente está vendo essas pessoas fazendo isso. As greves da sexta-feira pelo clima são um exemplo disso, elas se propagaram pelo mundo inteiro e o que a gente vê são pessoas muito jovens, como essa garota aqui, dizendo que estão perdendo aula para nos ensinar uma lição. Isso é algo que nos reprova as nossas gerações mais velhas, né, os mais idosos, dizendo basicamente que a gente falhou, a gente não tomou conta do planeta como a gente deveria ter tomado e que o business, em geral, do jeito que a gente vem fazendo, não é tolerável daqui para frente, né? No more bow. Se vocês olham essa manifestação aqui, um número significativo de cartazes nela, diz basicamente que as pessoas querem mudança no sistema e não mudança no clima. E essas mudanças no sistema são representadas pela eleição recente na Áustria, onde o Partido Verde, que há 2 anos tinha perdido lugar no parlamento, porque não tinha tido o número necessário de votos, 5% para ter cadeira no parlamento, nas eleições de setembro teve 14% do voto e formou o governo. O Verde é um dos partidos, com o partido de centro, que atualmente governa a Áustria. Esse cara daqui é o Sebastian Kurz, que é o líder dos Verdes lá, e na opinião dele, de todos os analistas que olharam para a eleição da Áustria, que foi a que verdadeiramente aconteceu depois dessas manifestações no verão, na Europa inteira, em boa parte do mundo, principalmente anglo-saxônico, todo mundo concorda que essa eleição dos Verdes com 14% dos votos e a formação da coalizão de governo na Áustria foi basicamente por causa das manifestações dos adolescentes contra as mudanças climáticas, ou não é contra as mudanças, porque ninguém pode ser contra elas, mas a favor de ações radicais para conter as mudanças climáticas, pelo menos as mudanças climáticas antrópicas, né? No mundo digital, e causada por esse mundo digital, a gente está vendo uma revolução inteira sendo escrita em software em praticamente todo mundo. E essa revolução tem um impacto dramático em como nós nos comportamos. Boa parte da articulação das manifestações por mais respeito ao ambiente feitas esse ano e em todos os tempos atrás, e boa parte das nossas articulações é feita exatamente do jeito que a gente está vendo esse vagão de metrô aqui, né? Quer dizer, vocês estão vendo em todas essas imagens aí na tela de vocês, incluindo essa moça desconfiada aqui, que está vendo que tem alguém tirando uma foto, tem uma pessoa que não está usando o smartphone. Ele está dormindo ali porque ele perdeu, provavelmente, o smartphone dele, ou deixou na firma, ou deixou em cima de um banco em algum lugar, e não tem o que fazer. Então ele resolveu dormir. Esse é o ambiente onde a gente está. Você vai para o show, esse é o sinal que você vê, e esse tipo de
gravação, né, de filming que está sendo feito aí, ele serve depois para as pessoas mandarem todos esses filmes para a gente, nos muitos mecanismos de comunicação instantânea que a gente tem hoje, o que levou à descoberta no estudo feito em Israel, que a maioria das mensagens que você manda para as pessoas, 58%, é replicada ou respondida em menos de um minuto no universo onde uma pessoa média em Israel vê 145 mensagens por dia. Ela manda 38 e recebe 107 no smartphone dele. Esse número talvez seja muito maior no Brasil. Ele tem consequências diretas em como é que o tráfego na rede está aumentando, né? Entre 2016 e 2021, meros 5 anos, o tráfego na rede como um todo terá aumentado 3 vezes e o tráfego móvel na rede terá aumentado 7 vezes. E ele hoje é o equivalente, esse ano que a gente está vivendo agora, a 190 exabytes, isso é quintilhões de exabytes, ao equivalente a gente está mandando 63 trilhões de fotos médias do celular por mês em cima da internet global. Nós estamos falando de 190 quintilhões de exabytes por mês. Esse é o tráfego da internet, do ponto de vista, e vocês estão vendo aqui no gráfico, do ano passado para cá, a estimativa é que ele suba alguma coisa perto de 40%. Isso é um crescimento absurdo, exige uma quantidade imensa de infraestrutura. Isso é um desafio monumental para quem opera infraestruturas de conexão e comunicação e, obviamente, de informação no mundo. Mas isso não é nem o mais surpreendente, na minha opinião. É como é que o número de interações por pessoa conectada por dia vem evoluindo desde 2010. A gente está em alguma coisa perto de 1.500 interações com a rede por dia por pessoas, em parte feita por smartwatches, por câmeras, por portas informatizadas e assim por diante. E estamos, na prática, mais que triplicando isso até 2025, nos próximos 5 anos, quando a gente vai chegar a um contato por pessoa a cada 18 segundos. Esse um contato por pessoa a cada 18 segundos, feito por você ou por um procurador digital seu, na forma de um aplicativo de mapas, de chamadas que você faz a mobilidade compartilhada e coisas como essa, faz com que a gente possa aprender a partir do que as pessoas estão fazendo nos múltiplos canais que elas estão usando. Se a gente tiver métricas e sistemas analíticos para isso, o comportamento de todo mundo ao nosso redor para entender e para atender todo mundo de uma forma personalizada, porque o nosso comportamento passou não só a ser mediado, mas a ser codificado e processado por software em uma escala muito larga. Isso dá para a gente essa espécie desse olho, quase 1984, sobre o que a vida das pessoas está fazendo. Em certos cenários, dramaticamente mais radical do que 1984. O que a gente pode fazer hoje é esquecer a ideia da música antiga que havia um alguém na multidão, e não há um alguém na multidão. Há cada pessoa na multidão. Isso, mais dramaticamente ainda, não é só business to consumer. Não é um interesse das empresas em indivíduos. Tem um estudo feito pela Salesforce em 2018 que considera numa porcentagem muito alta do estudo o Brasil, né? Brasil, Estados Unidos, vários países da Europa, Índia, Austrália e Japão. E esse estudo mostra que quando a gente considera os consumidores pessoa física comparado com os consumidores corporativos, os consumidores corporativos têm uma expectativa maior de qualidade da experiência feita numa transação que eles vão fazer com empresas, tanto lá como eles tendem a ser muito mais leais a empresas nas quais eles confiam, e eles dizem que para o ambiente corporativo, a expectativa que eles têm de qualidade de experiência é muito maior do que em qualquer outro período na história, e aqui sim, numa taxa 9 pontos percentuais absolutos, maior do que os consumidores B2C. Quando a gente olha para o Brasil, esses números são ainda mais surpreendentes, porque no caso do Brasil, quando a gente olha do ponto de vista dos consumidores corporativos, business buyers, eles dizem que querem a mesma experiência que eles têm quando estão fazendo uma transação para eles mesmos, quando pessoa física, quando estão tratando com uma empresa, como uma empresa com outra empresa.
A taxa global é 82%, como vocês estão vendo aqui. A taxa para o Brasil é 92%, é 10 pontos percentuais acima. O que isso quer dizer, em parte, para a gente é que, se já era parcialmente isso no universo analógico, no universo digital, empresas são abstrações. Empresas são abstrações. O que importa, e sempre é o que importa mais, são as pessoas. Sempre e verdadeiramente são as pessoas que importam. Quer a sua empresa esteja conversando com uma pessoa física comprando ou com uma pessoa jurídica comprando, quem está do outro lado é uma empresa, e transformação digital não é nem B2B, nem B2C, ela é B2I, Business to Individual. Cada consumidor pessoal ou corporativo é único, ele espera ser tratado como tal, ele vai cobrar isso e vai pagar por isso. Isso vai ser um diferencial competitivo radical para quem quer liderar alguma coisa no universo digital. No tempo, como foi que isso aconteceu? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, desde a época das conexões de escadas, e antes da gente ter qualquer ideia que ia ter fibra ótica na casa das pessoas, a primeira loja verdadeira na internet foi a Amazon, loja em grande escala, 1 milhão de títulos, preços consistentes, consistentemente baixos, foi a Amazon em 1994. De lá para cá, a gente passou 25 anos aprendendo como fazer coisas no ambiente digital. Isso é 1/4 de século inteiro, tá certo? A gente começou a passar por pontos de inflexão digital, aqueles pontos onde, para cada mercado, 20% ou mais das transações ali são feitas digitalmente, e 4% dos mercados passaram antes de 2010. Exemplo, o mercado de música. O mercado de música começou a ser digitalizado em 1983 com a música digital em cima de uma plataforma analógica, que era o CD, né, composição de alumínio com plástico ali, ou de metal com plástico em geral, que começou a tirar do mercado os long plays, os vinis e as fitas, né? Isso aconteceu basicamente ali no fim dos anos 90. Teve os downloads ali a partir de 2004, quando a internet, 10 anos depois, começa a ficar rápida, e hoje em dia a gente tem streaming, que é essa parte aqui toda. Streaming é 62% de todo o mercado de música remota, né? Você ouvir em casa, obviamente não shows, nos Estados Unidos, e se emparelha com os números que a gente começa a ter para o mercado global. Então, esse mercado aí é um exemplo de um mercado antigo digitalizado, um mercado que já foi digitalizado há muito tempo, antes de 2010. Hoje a gente está vendo a digitalização de 56% de todos os mercados. Se a gente botar um atraso aqui para 2022 ou 2025, significa basicamente que, mesmo em lugares mais ou menos periféricos como o Brasil, a gente tem até o fim dessa década para passar por uma transformação digital em quase todos os mercados, como varejo, parte de alimentos, certamente quase tudo em finanças, que em boa parte foi digitalizada ali até 2010 e uma parte entre 2010 e 2016, principalmente por problemas de segurança, assim por diante, e fica lá mais para o futuro, depois de 2020, o que a gente está olhando aqui, eu diria depois de 2025, nessa pesquisa da Microsoft Research, publicada em 2018, depois de 2022, 2025, fica a agricultura em pequena escala, em larga escala já está sendo digitalizada, transporte marítimo de grande porte, uma parte da mineração e assim por diante. Isso indica para a gente que o mundo mudou, e o mundo mudou de uma forma mais ou menos radical. Eu estava no Web Summit nesse fim de ano passado, agora em Lisboa, e eu postei um tweet com um pequeno resumo do que eu acho que rolou no Web Summit, se a gente considerar todas as falas de todo mundo e o que era que estava sendo mostrado no ambiente de startups, de grandes e pequenas empresas, e assim por diante. O ponto 1 é que nós estamos saindo da era das ideias, da ingenuidade digital, onde eu tinha uma ideia e uma proposição mais ou menos ingênua de modelo de negócio para fazer alguma coisa e podia começar a fazer isso. Isso passou a ser inaceitável, porque a gente está indo para um tempo de performance e resultados digitais, de criação, de agregação e captura de valor em escala. O foco é execução radical, com responsabilidade e respeito às pessoas, até porque o espaço regulatório começou a chegar nesse universo digital do qual nós fazemos parte há tanto tempo. Quem que está fazendo isso já? Já faz algum tempo que a principal ameaça às organizações que dependem de modelos legados, modelos de negócio legados, deixou de ser um startup. Startups deixaram de ser novidade na vasta maioria dos mercados.
não é mais o que realmente está mudando o mundo, porque quem está mudando o mundo passou a ser uma organização de grande porte que descobriu como fazer e está fazendo sua própria transformação digital. Essa imagem aqui dá uma ideia de um estudo feito pela IBM, publicado em 2018, com quase 13 mil CXOs, 72% apontam que quem está fazendo, quem está causando a ruptura no seu mercado e entre mercados são incumbentes inovadores. Para outros 34, e você tem direito a mais de uma resposta, por isso que não fecha em 100, são gigantes digitais. Para 23% são empresas de outros mercados, gente de varejo entrando em pagamentos, por exemplo, como a gente tem, inclusive, aqui no Brasil. E para 22% são startups e negócios menores que, de repente, ganharam velocidade para causar algum tipo de ruptura no mercado. Mas, então, o que a gente vê é que 25 anos depois, tem um entendimento de mundo que já faz parte do mindset e das capacidades dos incumbentes, das organizações que têm modelos de negócio legados em grandes mercados, eles estão criando, e muitos já criaram, uma capacidade de mudar o mundo ao seu redor. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um processo, óbvio, que a gente chama de transformação digital, e a maior parte de nós não tem uma definição exata disso, e eu resolvi dar uma. Transformação digital é uma combinação de inovação sobre plataformas e serviços digitais, mesmo quando a gente não tem as plataformas, e inovação definida como mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Inovação, mudança de comportamento de agentes sobre plataformas e nos mercados e redes criados por essas plataformas digitais como ecossistemas associados a processos de transformação, de mudança radical de estratégias. Como é que as empresas trabalham, como é que elas alocam seus recursos, como é que elas montam suas redes de valor, como é que elas criam, como é que elas distribuem, como é que elas capturam valor. A combinação dessas duas coisas aqui é o que é o processo de transformação digital. Se a gente fosse definir numa única frase, a gente podia dizer que é a mudança radical nos fundamentos dos processos de criação, entrega e captura de valor em todos os tipos de organização, com as bases analógicas ou analógicas digitalizadas, sendo trocadas por plataformas digitais em rede, redefinindo a vasta maioria dos mercados. Transformação, nesse sentido, é um de para, não só a gente sair do analógico para o digital, mas como é que a gente começa um processo de transformação e onde que a gente quer chegar dentro dele. A parte B do processo é a gente começar a aumentar a agilidade do negócio, a gente aumentar a eficiência, melhorar a experiência do consumidor, aumentar a competitividade, otimizando o modelo de negócio para o futuro. Isso é o começo normal da vasta maioria dos processos de transformação digital em quase todos os tipos de negócios legados. Aonde a gente quer chegar é numa mudança radical da agilidade do negócio, numa mudança radical da eficiência do negócio para transformar a experiência do consumidor, a competitividade do negócio e, por fim, a transformação do próprio modelo de negócios. Se a gente olhar para esse aqui, é como se você dissesse, isso aqui é só para melhorar. Mas não é só para melhorar, porque o nosso objetivo aqui é otimizar para o futuro o nosso modelo de negócio e não para diminuir custos e resistir no passado a um futuro que é praticamente impossível de ser parado. A penetração desse futuro no passado é inevitável. Isso é uma ruptura, obviamente, radical quando a gente pensa. E rupturas são coisas que acontecem quando novas tecnologias habilitam novos modelos de negócio assimétricos, que são assimétricos demais para os incumbentes, a ponto deles nem tentar usar essas tecnologias, deles nem tentarem usar essas tecnologias. Os modelos de negócio emergentes vão evoluir rapidamente e a partir daí já é futuro. O que é rapidamente para um modelo de negócio emergente? É alguma coisa como se a sua empresa tem 50 anos, 5 anos é rapidamente, não acontece quase nada de diferente numa empresa que tem 50 anos. Ela é estável demais para acontecer alguma coisa relevante em 50 anos. Mesmo numa empresa que tem 20 anos, 2, 3 anos, 10% do tempo, de vida dela, 15%, é muito pouco tempo.
Então, isso quer dizer também que tem empresas que foram criadas ali, mais ou menos no começo da internet, entre 1995 e 2000, que estão ameaçadas hoje por rupturas que mexem no modelo de negócio delas, transferindo valor entre mercados. Nesse sentido em particular, o futuro para todos nós, ele vem do futuro, por uma conjugação muito grande de tecnologias que nós não dominamos integralmente, quase nenhuma delas. A maioria das empresas é boa ou excelente, talvez, em uma, duas ou três das múltiplas coisas que você tem que usar entre internet, cloud, mobile, big data, energias renováveis, internet das coisas, sistemas cognitivos como machine learning, realidade aumentada, blockchain, robótica, coisas conectadas, produtos conectados, para dar conta, por exemplo, de qual é o modelo de negócio que eu ofereço para uma população que está envelhecendo rapidamente. Isso significa que os modelos de negócio que vão existir depois de processo de transformação digital, eles são necessariamente em rede. Amplas redes, amplos ecossistemas de valor funcionando para criar, para agregar e para distribuir, não só capturar valor. Para liderar nesse futuro digital, a gente precisa de uma estratégia digital, mas a gente devia começar a discutir não o que é o digital, mas sim o que é uma estratégia. A vasta maioria das pessoas, talvez, nunca lê um livro de estratégia mesmo. Inclusive, muitos dos CEOs e muitas das pessoas que estão tentando dar conta dos processos de transformação digital nos seus negócios, sem necessariamente ter entendido que transformação digital é uma combinação de inovação digital com transformação estratégica. Se a gente for olhar o que é estratégia mesmo, a sério, estratégia é o processo de transformação de aspirações e capacidades. Se você tentar transformar aspirações em capacidades, sem saber mais ou menos como fazer, qual é o como desse negócio, qual é a complexidade que está envolvida, você vai desenhar uma linha mais ou menos como essa e talvez você chegue nas capacidades que você queria sem nem saber quais são e sem nem saber como chegou. Mas normalmente não é isso que acontece. Você chega em absolutamente lugar nenhum, porque transformar aspirações em capacidades exige tecer uma malha que envolve o tempo, no sentido do timing onde você está começando e o tempo que você vai levar. O espaço, no sentido do contexto competitivo onde você se encontra e que parte desse espaço você quer ocupar. E escala. Qual é a profundidade da sua penetração nesse contexto e como é que você vai tratar cada um dos seus produtos e serviços nesse novo mundo que você entrou. Isso não é o suficiente para transformar aspirações e capacidades, porque você precisa tratar fatores conhecidos, fatores para os quais você tem uma probabilidade deles acontecerem do jeito que você está pensando ou não, e fatores desconhecidos. Isso melhora muito a sua eventual capacidade primária de transformar aspirações em capacidades para fazer uma verdadeira estratégia, e nesse caso, uma estratégia digital. Mas também ainda não é tudo. A gente precisa ter a coerência de quem desenha a estratégia, de quem desenha os processos de transformação de aspirações em capacidades, as habilidades de quem vai gerir esse processo e a paixão de quem vai executar para a gente sair entre capacidades, entre estratégias, desculpem, e capacidades de uma forma mais ou menos normal, como se fosse parte do nosso trabalho do dia a dia. Mas ainda falta uma coisa. A gente tem que levar em conta quais são as intenções que nós queremos para as nossas capacidades, quais são os meios que a gente vai usar para chegar lá e quais são as consequências, quais são os efeitos colaterais dos meios que a gente vai usar para chegar onde a gente quer. Se a gente não fizer isso, a gente pode acabar tendo um conjunto de capacidades que levam a estratégias imorais. E nós queremos coisas que sejam equilibradas, que sejam sustentáveis de todos os pontos de vista, econômico, pessoal, social, de grupo e do nosso negócio. Se a gente fizer isso, aí a gente criou condições de fazer uma estratégia. Ou seja, a gente não quer que todo mundo jogue tinta no painel para tentar desenhar uma pintura comum, aleatoriamente. O que a gente quer
é fazer com que, a partir de um ponto onde a gente lança sementes de construção de estratégia, um conjunto de fluxos estratégicos articulados e minimamente orquestrados, não necessariamente coordenados, comecem a acontecer com algumas coisas totalmente fora de controle acontecendo nas bordas, para que algumas delas, de repente, se tornem parte do nosso fluxo estratégico que nos leva do passado analógico para um futuro digital. Se a gente souber mais ou menos como fazer isso, o que é uma estratégia digital? E eu não estou dizendo nem que é fácil construir estratégias, eu não estou dizendo também que é fácil construir estratégias digitais. Os dois são difíceis. Tem muito pouca história no mundo de frameworks, de processos mais ou menos testados de construção de estratégias que não sejam completamente ad hoc, que não sejam completamente baseadas em coisas que a gente jogou em cima da mesa e eles se arranjaram de alguma forma e deu certo. Boa parte do começo de uma estratégia digital, como aliás eu disse lá atrás, sem explicitar muito, é otimizar para o futuro. É a gente olhar para o novo cliente, para as nossas propostas de valor e articular os dois. O cliente da gente, 2027, 5,5 bilhões de pessoas são digitais. Isso é no mundo inteiro. Inclui o Brasil, inclui a América Latina inteira. É a gente olhar para uma nova cultura que é necessária para articular nossas pessoas e times. E nossas pessoas e times digitais, vindo de fora para dentro do negócio, exigem uma nova cultura do negócio. É a gente olhar para uma nova arquitetura do nosso negócio, porque a gente vai ter e vai precisar ter processos em rede para executá-lo. É a gente olhar as novas tecnologias que estão disponíveis e imaginar novas operações que dependem dessas tecnologias e, por outro lado, imaginar novas operações que vão demandar novas tecnologias que não existem, que eventualmente a gente vai ter que desenvolver. Otimizar para o futuro é a criação das novas fundações do negócio ou para o negócio, e quando a gente olha para elas, elas são quase todas fundações que dependem de pessoas. Cliente, pessoas, times, cultura, arquitetura e operação. No fim, o que a gente está falando que a gente precisa ter para liderar para e no futuro é gente. A gente precisa dramaticamente de estratégias de e estratégias para pessoas, de pessoas dentro do negócio, fora do negócio a gente precisa de estratégias para pessoas. Veja que uma parte das pessoas que a gente vai ter que trabalhar com elas para construir um negócio qualquer no mundo digital está permanentemente fora do negócio. O antigo cliente virou usuário. Então, a nossa estratégia é para ele, como usuário também. O antigo fornecedor virou parte da minha rede. Nós temos que ter estratégias de e para pessoas. Tem um trabalho muito interessante que foi publicado recentemente em S+B, setembro de 2029, 10 princípios para transformação da força de um trabalho de um negócio, que eu colocaria da rede de pessoas de um negócio como um todo, e esses 10 pontos que advêm de estudos feitos pela PricewaterhouseCoopers em cima de um grande número de negócios, dizem que a gente tem que fazer basicamente o seguinte, eu concordo com todos os pontos, fui atrás para ver os princípios e concordo com todos eles. Foca em resultados concretos. Não adianta sair para fazer uma coisa periférica que não gera nada de valor. Eu tenho que começar fazendo coisas que criam valor. Eu tenho que criar compromissos emocionais para pessoas gerarem resultados. Eu tenho que desenhar uma experiência convincente para envolver as pessoas dentro e fora do meu negócio em coisas que eu vou querer mudar mesmo, vou querer criar resultados concretos e vou começar com papéis de alto impacto e não em coisas que não tem nada a ver com o futuro do negócio. Eu vou ter que mudar comportamento primeiro. O processo de transformação digital é um processo de inovação. É um processo de inovação digital, como a gente falou lá atrás, com transformação estratégica. Ele exige que a gente mude o nosso comportamento. Eu tenho que, para isso, promover inovação nas bordas, porque uma parte do negócio, no miolo dele, vai continuar tocando o dia a dia. É esse povo aqui que vai, eventualmente, criar os recursos para que a gente, nas bordas, comece ou consiga modificar significativamente o negócio, para depois tentar uma transformação no centro. A gente tem que criar planos e compromissos para processos inteiros, para processos integrais, de mudança do negócio como um todo, para criar também uma sensação de que ninguém vai ficar para trás.
A gente precisa engajar os aceleradores digitais no nosso negócio como um todo, ao mesmo tempo que a gente tem que dar uma atenção especial para a oposição, para aquelas pessoas que vão não só dizer eu não preciso aprender nada disso, porque esse negócio aqui nunca será digital, mas que vão ser contra, eventualmente, a mudança para o digital, porque talvez afete a posição de poder delas. E, por fim, a gente vai ter que fazer o velho PDCA, avaliação e correção e mudança da estratégia o tempo todo. Quando a gente pensa nas pessoas como um todo, e eu uso muito como um todo nessa conversa, porque é isso mesmo, para a gente mudar as pessoas como um todo, dentro e fora da organização, e imaginar, principalmente, a preparação dos que estão fora, para irem com a gente para o futuro, a gente precisa voltar para a esperança desse menor aqui, lá no começo da nossa conversa, e olhar para o que ele espera do treinamento dele para o futuro, da educação, da preparação dele para o futuro. O que ele tem que aprender para o futuro? Se a gente pegar os últimos estudos que foram feitos sobre isso, de quais são as capacidades e habilidades não acadêmicas, que não vêm diretamente da escola, a gente vai descobrir que elas deveriam todas estar na escola. A gente devia aprender coisas, cognição, a gente devia aprender a se comunicar, porque isso é, obviamente, completamente essencial no mundo em rede, onde a gente tem que colaborar. A gente devia se preparar para ser mais criativo, porque os desafios de estar permanentemente mudando exigem isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar preparado para ser crítico, do ponto de vista filosófico, inclusive, porque não é só ser criativo, é ser criativo dentro de um contexto de responsabilidade e respeito às pessoas dentro e fora do nosso negócio, nos mercados onde nós estamos. E para isso a gente tem que ter um conjunto de fatores que constrói um caráter de todos nós dentro do negócio, que passa por coragem, que passa por entusiasmo para enfrentar dificuldades, por otimismo de achar que vai conseguir mudar, pela persistência de não desistir nos primeiros desafios, do autocontrole de não explodir a qualquer dificuldade maior, inclusive dentro dos nossos grupos, a gratidão sem a gente esperá-la de ninguém ao nosso redor, a curiosidade permanente e inteligência social. Isso é o que aquelas habilidades não cognitivas da escola estão tentando criar nos alunos, nas melhores escolas, que pelo menos pensam nos seus aprendizes para um futuro. E nesse futuro das empresas, a gente precisa de metacognição. Mas o que é isso? É fácil de dizer, talvez seja difícil de explicar, mas vamos passar por aqui que talvez fique mais fácil. O tempo de uma carreira de quem sai do seu último nível educacional aos 20, 25 anos está indo para 60 a 70 anos no mundo inteiro. O tempo médio no emprego é 4 anos e meio, e o tempo de meia-vida de uma habilidade, aquela que você aprendeu no seu último nível educacional, se ele for superior, é 5 anos. Ou seja, se você sair de um emprego e não estiver continuando, não tiver um processo de educação continuada dentro desse ambiente de trabalho onde você estava, você provavelmente não consegue voltar nem para o mesmo tipo de emprego onde você estava antes. Você não tem a capacidade para fazer isso. Metacognição é aprender a aprender. A gente ter meios, a gente ter processos, não só para realizar performances com um plano de ação qualquer, mas a gente eventualmente refletir que nós não estamos mais sabendo fazer o que deveríamos estar fazendo. Isso exige um plano de aprendizado prático, quando a gente aprende em contexto, e avalie o aprendizado para eventualmente dizer, ok, a gente veio aqui, aprendeu, então a gente pode continuar nesse outro ciclo aqui, realizando o nosso trabalho. Mas, eventualmente, pode ser que a gente reflita sobre isso e descubra que a gente não está conseguindo aprender. A gente tem que avaliar a nossa habilidade de aprender, eventualmente mudar os nossos processos e contexto de aprendizado, ter planos para aprender a aprender e fazer isso num outro mundo. Todos eles dentro do mesmo ambiente, que é o de trabalho, que é o de performance, que é o de aprendizado. Nesse futuro digital que a gente está imaginando aqui, todo mundo aprende e trabalha em contexto. É como se a empresa fosse uma escola e é, por outro lado, como se a escola fosse o tempo todo uma empresa. É assim que a gente evolui no mundo digital, é assim que a gente se transforma, é assim que a gente lidera. Mas a gente só vai conseguir liderar no longo prazo mesmo se essa liderança for ética.
que é possível ser aprendida. Tem um texto fantástico no MIT Sloan Review americano, desse dezembro passado, que faz a seguinte pergunta: será que ética pode ser ensinada? E a resposta é sim, ética pode ser ensinada na escola, pode ser ensinada na empresa, pode ser aprendida e pode ser medida em testes. Se a gente fizer isso, inclusive, a gente vai ter engajamento em todos os níveis da organização, porque engajamento, em boa parte, é um processo ético. Não é ficar em cima esperando que transformação aconteça, ou embaixo apontando para coisas que têm que ser feitas, esperando que alguém faça o trabalho duro. É participar em conjunto nas horas mais difíceis e talvez mais arriscadas do processo de reconstrução do negócio, sabendo que mesmo que alguma hora a performance seja completamente sua, ela precisa de um monte de gente de suporte e apoio lá atrás para que ela aconteça, e alguma hora somos todos juntos para o que der e vier. É assim que a gente devia liderar no mundo digital. Muito obrigado. Boa noite. Agora nós temos um espaço, um tempo para perguntas que alguém que está num outro terminal que não é o meu vai habilitar. Tá. Oi, Silvio. Obrigadão pela nossa... Acho que a Adri consegue expressar melhor aqui, né, Adri? Não, Juliana, vai falando aí. Tem um monte de pergunta aqui. A última que estava chegando, eu não consegui ler inteira, mas eu quero começar com ela, porque o trechinho que eu li, eu gostei da provocação. Foi o Benir Pistilli, espero que eu esteja pronunciando o nome corretamente, e ele falou de temos líderes com mentes de beduínos. Então, a minha primeira pergunta, você tem uma metáfora muito interessante também, você viu que é do faroeste digital, no caso do Brasil. Então, o Brasil tem um faroeste digital e líderes com mentes de beduínos. E como ficamos, já que você falou em 10 anos, aí que a gente tem até o fim da década, para se acertar aí nesse mundo digital, para acertar o passo? Olha, veja, primeiro, se a gente pensar bem, os beduínos estão sobrevivendo em lugares extremamente áridos e difíceis, com recursos extremamente escassos há milênios, tá certo? Algumas coisas eles sabem. Dentro do contexto onde eles estão, eles são líderes naquele universo lá. Eles constroem um conjunto extremamente sofisticado de processos para sobreviver dentro daquela, vamos dizer assim, daquela dificuldade toda, né? Se você quiser treinar alguém para sobreviver em Marte, alguma coisa eles têm para ensinar. Mas o que a gente tem na prática, e eu um dia desse comentei isso no outro debate, nós temos um problema dramático no Brasil, é que as lideranças brasileiras, ou talvez as pessoas que querem liderar no Brasil, e uma grande porcentagem delas, elas não estudam, não leem, elas funcionam muito baseadas em intuição, mesmo em negócios que têm muitos dados disponíveis. Elas não estão acostumadas a trabalhar em rede. O Brasil é um lugar ainda, talvez, muito vertical. A gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em rede. As pessoas são muito desconfiadas. O ambiente é um ambiente de muita desconfiança também. Então, a gente precisa refundar os processos de formação de lideranças lá atrás na escola, para que a gente consiga criar um novo tipo de mentalidade. Uma mentalidade onde coragem não significa que você não vai colaborar. Onde entusiasmo, otimismo e persistência não significa que você sabe tudo. Onde autocontrole não significa que você vai ficar parado o tempo todo também. Tem uma coisa que eu acredito, Adriana, e acredito mesmo para o futuro, que é o seguinte: no futuro, lá na frente mesmo, se a gente jogar o futuro para frente milhares de anos, todo mundo vai ter que ser líder de alguma coisa. Se a gente tiver que trazer o futuro bem para perto, no mundo digital, você tem que liderar pelo menos um negócio. Todo mundo tem que liderar pelo menos um negócio, você mesmo. Porque você passa a ser cada vez mais um agente em rede, um agente colaborativo em rede, um agente colaborativo, criativo e crítico em rede. Você vai participar cada vez mais de ambientes como esse que a gente está aqui, onde você vai ter centenas, você vai ter milhares de pessoas, não vai ter ninguém ao seu redor para você perguntar o que você faz agora. Você vai ter que ter aprendido algumas coisas fundamentais que servem de base, que servem de
esteio, para você começar a tecer aquela rede onde você monta a sua estratégia pessoal, baseado no que você sabe, no que você acha que sabe, no que você tem certeza que não sabe. Não vejo outra alternativa. E o processo educacional, e eu não acho que eu digo isso porque eu sou professor por formação e por paixão, né? O processo educacional vai ser absolutamente fundamental para essa mudança. Eu vou correr o risco aí de acharem que eu estou privilegiando o Benir Castilho de novo, mas é que encaixa com o que você falou aí. Ele também tem uma questão sobre os plugados digitais, acho que passa pela geração Y e a geração Z, não quererem ser empregados, né? E você falou realmente disso, da questão que hoje é verticalizado e tem que ser uma coisa mais em rede, um redesenho mais em rede. Então, ele pergunta como fazer esse redesenho do negócio e imagino como fazê-lo num ritmo bacana, né? Que deu o tempo de inflexão aí que a gente está falando. Isso a gente tem vários problemas no meio dessa história, né? No Brasil, e por muitas razões, múltiplas razões, a gente começou a criar um ambiente do tipo, todo mundo precisa empreender, mas a gente não fez isso como eu acho que a gente deveria ter feito. Primeiro, a gente inseriu uma cultura de empreendedorismo a qualquer custo e risco, né? E o que é qualquer custo e risco? Para mim, o pior tipo de empreendedorismo, não no sentido, vamos dizer, não vamos usar a palavra pior, o tipo de empreendedorismo que tem o menor resultado possível, e nesse sentido ele é pior, agora que eu expliquei, é um empreendedorismo de necessidade. Eu tenho que empreender porque eu não tenho emprego. Então, o Brasil, de repente, se a gente medir, um dos países mais empreendedores do mundo, e o empreendedorismo do Brasil é o que tem um dos menores impactos do mundo. Essa é a primeira coisa. Assim, bom, as novas gerações, aspas, não querem trabalhar para ninguém. Eu não sei se isso é exatamente verdade, porque quando você questiona na base, muito poucos deles também estão pouquíssimos preparados para liderar quem quer que seja. Se você não vai trabalhar para alguém no estado atual, vamos dizer assim, do processo de criação e evolução de negócios, é porque você vai liderar alguém. Mas como é que você vai liderar alguém se o seu preparo para liderar alguém, que você trouxe da escola ou de qualquer outro lugar, é tão pequeno? Quando a gente olha para os dados globais, a maior parte das empresas que dão certo, elas são criadas, e a vasta maioria das empresas que dão certo, é criada por pessoas que têm 15 ou mais anos de experiência em negócios que são correlatos à área onde ele criou uma empresa. Na prática, o que é que isso quer dizer? Que a melhor escola para preparar um líder empreendedor é uma empresa que cria as condições de ele empreender dentro dela. Tá certo? Não é uma escola. Não é a história, vou abandonar a escola e vou criar uma empresa. A mídia global, em boa parte, epitomizou isso nos Bill Gates, no Zuckerberg e tantos outros, mas quando você vai ver, eles são a minoria ultra absoluta. Estamos falando de 1 em cada 10 mil. É o cara que abandonou a escola e criou um grande negócio. Isso não é verdade. É uma coisa que a gente tem que descartar a princípio. O sucesso na criação de um negócio. A mediana da idade de sucesso na criação de um negócio. Quando você olha só para os negócios que deram certo, é 42 anos olhando para milhões de negócios. Não é para uma análise feita com 30 negócios em algum lugar. Quando você olha para milhões de negócios, a mediana da idade do criador, quando ele botou o negócio no ar, era 42 anos. Então a gente tem que desmistificar isso, porque não é assim que funciona. Eu acho que com o Bill Gates, com o Zuckerberg, daria certo de qualquer jeito, né? Eles terminassem a faculdade ou não, o que eles fizessem, ia dar certo. Especialmente com pais milionários para bancar a primeira rodada de investimento, né? Aí resolve. Aí resolve tranquilamente. Outra pergunta aqui, eu acho que você respondeu um pouco isso, mas de repente você pode comentar mais, complementar. De uma conterrânea sua, Sebastiana de Moraes, que você falou dos 5 Cs, da metacognição, e ela pede para, então, você comentar a maturidade digital brasileira, de uma maneira geral, e da educação brasileira em particular. Acho que vale a pena dar uma a maturidade digital do brasileiro é muito alta, em todas as camadas sociais, em todas as idades. E você vê isso pela adesão monumental do brasileiro ao WhatsApp, ao Instagram e outras ferramentas de conectividade, interatividade e relacionamento digital. Isso aí a gente tem por dado, as pessoas aprenderam isso. Como foi que elas aprenderam isso? Elas aprenderam isso fora da escola.
a maturidade digital da escola brasileira é baixíssima, né? A gente tem iniciativas aqui e ali completamente desarticuladas e sem nenhuma estratégia de introdução de tecnologias na escola. Tecnologia na escola não muda absolutamente nada. Você comprar um quadro interativo, você colocar um mecanismo qualquer de educação à distância, e aí é à distância mesmo, não é online, como eu estou falando, você filmar a aula e botar online, você mandar as pessoas fazerem pesquisa aleatoriamente no Google ou na Wikipedia, não muda absolutamente nada, porque o que seria preciso para mudar, para transformar a escola, para a gente chegar em índices de maturidade digitais relevantes, era que na escola as pessoas saíssem de lá com habilidades e capacidades de não só usar o digital para qualquer outro tipo de trabalho que fosse associado aos processos de aprendizado da escola, mas que saíssem de lá com competências digitais que verdadeiramente tivessem dependido do processo educacional. Por exemplo, eu defendo há muito tempo, e vou defender mais uma vez aqui, que a gente devia trabalhar imediatamente no Brasil para linguagem de programação na prática, e uma linguagem de programação que, por outro lado, fosse usada na prática também, fosse obrigatória no ensino médio. Para todo mundo tem que sair do ensino médio programando. Se a gente tivesse isso, a maturidade do Brasil, a maturidade digital da escola brasileira passaria imediatamente à Austrália, a vasta maioria dos países da Europa e assim por diante. Você tem programas gigantescos do ponto de vista de cobertura, como, por exemplo, aqui no Recife, e até por causa das motivações criadas pelas carreiras que estão disponíveis no Porto Digital, onde a gente já tem 340 empresas, 11.500 pessoas trabalhando. Então, existe um horizonte que você diz, se eu me envolver com o digital, tem um universo inteiro que abre oportunidade de desenvolvimento pessoal e social para mim lá no Porto Digital. Aqui no Recife, em todas as escolas públicas, estou falando ensino fundamental, Prefeitura da cidade do Recife, tem laboratórios de robótica muito bons, e que servem como processo de aprendizado, primeiro, de pensamento computacional, depois de entendimento de universo digital e, no fim, como processo realmente de criação de habilidades para tratar sistemas digitais e construir sistemas digitais em muitos casos. Quando você tem uma coisa dessa, que dá certo, a gente tem evidências que dá certo, você aumenta o engajamento do aluno, aumenta a performance nas outras disciplinas, aumenta o percentual de alunos que acabam o ensino fundamental, diminui a evasão nos primeiros anos e nos últimos anos principalmente, porque você tem computador na forma de robô lá para as pessoas brincarem com ele como se fosse alguma coisa ingênua. Aí você tem algo que podia ser expandido para o país inteiro. Mas o Brasil é um país muito ralo de políticas públicas e um país ainda por cima que não consegue olhar para os seus melhores exemplos, e esse que eu acho da Prefeitura do Recife é um deles, e tentar universalizar. Todo mundo quer ter uma ideia nova em algum lugar. Aí a gente está sempre partindo, vamos fazer um piloto para fazer não sei o quê, que tem que ser o meu, a ideia tem que ser minha, assim por diante. Aí a gente não vai para lugar nenhum, em nenhum prazo, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um ambiente onde as pessoas saiam do ensino fundamental com um certo conjunto de habilidades e competências digitais e saiam do ensino médio com a capacidade de escrever programas de computador. Isso vai ser fundamental para eles que estão no ensino médio, no ensino fundamental hoje, quando eles estiverem no mercado de trabalho, em qualquer área, de dentista a fisioterapeuta, de construtor e engenheiro a, obviamente, em computação. Quer dizer que daqui um tempinho a gente vai ver os pernambucanos, já estão começando assim, os pernambucanos aqui em São Paulo, como são os chineses no Vale do Silício, né? Ocupando todos os espaços aí do digital. Agora, eu preferia que eles ocupassem lugares no Porto Digital. Também, mas a gente vai dividir essa bola. Claro. Agora, eu e o Silvio já discutimos há muito tempo, e eu concordo com tudo que ele falou, mas eu sempre quero colocar humanas na história, porque tem o pensamento crítico e tal, que ele esquece das humanas. Tem espaço para as humanas. Não, né? Sei lá, está em vários lugares que eu mostrei na minha tela aqui, quando eu estava compartilhando. Então, eu só fiz a defesa aqui para deixar claro para o nosso público. Agora, a Juliana Noronha fez uma pergunta que tem a ver com isso que eu falei, porque ela diz o seguinte: a gente está com essa guerra de informações na internet, informações superficiais, e eu acho que isso
embora você tenha falado da maturidade digital do brasileiro, pessoa física, a gente tem essa questão da maturidade digital, de saber usar as coisas, mas de uma dificuldade aí de navegar nas informações ou de ficar só nas informações superficiais, que tem a ver com esse problema da educação, falta de leitura, né? Ler livro, ler MIT Sloan Management Review, essas coisas. Certo, essas coisas. Queria que você comentasse um pouco, respondesse para a Juliana Noronha. Realmente tem essa coisa da informação superficial? É um problema nosso? Olha, Adriana, de uma certa forma, essa coisa sempre teve, tá certo? Essa coisa sempre teve. Mas vamos pegar uma discussão numa mesa de bar, em Arco Verde, no bar de Seu Noé, em 1965, tá certo? Aí o que tá? Tem a mesa do bar, tem um bocado de gente lá, tem um cara que é médico, tem um cara que é engenheiro, tem um sujeito que é juiz de direito, tem um padre, e eles estão lá tomando uma cerveja, tá certo? Cada um tem a sua área de expertise e está do lado um bocado de gente que está ouvindo aquele debate na mesa do bar de Seu Noé, tá certo? Transpõe isso para o negócio da internet hoje. Você é um PhD em física e você publica um link que aponta para um paper de 150 páginas que no fim tem uma prova usando mecânica quântica de 30 páginas, tá certo? Aquilo é publicado numa rede social aberta como Twitter e é publicado para um certo público de seguidores daquele cara. Por alguma razão, essa coisa cai no universo mais aberto da internet e de repente o timeline onde estava esse paper de física de 150 páginas, aparece um bocado de gente dando opinião. Tá certo? Aparece um bocado de gente dando opinião. Aí é onde está o problema, tá certo? Não tem nenhum problema eu chegar e dizer, eu acho que o Náutico jogou melhor do que o Santa Cruz nos últimos jogos que eles fizeram. E ainda melhor do que o Sport. Isso é uma opinião totalmente anódina minha, ela não vai ofender ninguém, vai gerar uma disputa de torcida de futebol e assim por diante. Mas o que a gente vê sistematicamente é o seguinte, eu nunca encontrei tanto brasileiro especialista em virologia como eu estou encontrando agora na internet. Você tem uma epidemia de vírus, de coronavírus na China, e de repente a vasta maioria dos brasileiros que eu conheço é especialista em vírus, é especialista em demografia de vírus, é especialista em viralidade, é especialista em containment, é especialista em tudo. E tem todo mundo dando opinião que se devia ficar em Anápolis, sei lá onde devia ficar. País que há especialistas, né? Tem uma coisa que as redes sociais fizeram, e ainda bem que isso está começando a se desvanecer sobre múltiplos aspectos, já eu digo por quê, que foi abrir a voz para todo mundo, né? E isso criou essa história do discurso e do debate raso. E por que eu estou dizendo que esse negócio está começando a se desvanecer? Tem uma pesquisa que foi feita recentemente, que 38% das pessoas que estão em Facebook, pesquisa de 2019, estão em Facebook só para usar o Messenger. Você vê a geração Z eu falei no meu talk aqui, né, na minha conversa, a geração Z ela é cada vez mais grupo fechado das minhas relações, da escola, da família, dos amigos, do time de futebol, do não sei o quê. Você não acha a geração Z online. Eles estão lá, mas estão todos em grupos fechados. A mesa do bar fechou de novo. Eles montam um grupo de LOL, League of Legends. Meu filho tem lá um grupo de LOL. Mas e fulano? Senão ele não participa do grupo de LOL não, porque ele não entende nada. Ou seja, eles começaram a editar o mundo ao redor deles, porque não adianta você botar uma pessoa num grupo de, sei lá, política internacional, se o que ela entende é só de LOL. Porque ele não vai entender o que está acontecendo, vai acabar dando as opiniões completamente malucas. Eu mesmo tenho dezenas de grupos de discussão sobre assuntos, muitos deles acadêmicos e de política científica, assim por diante, onde não participa todo mundo igualmente. Tem uma galera, e todo mundo tem PhD, mas tem uma galera que não participa de uns, tem outra galera que não participa de outros. Eu certamente não participo de dezenas que eles criaram e por aí vai. Então a gente está vendo um refluxo dessa história das redes sociais, que é aquela história de que você bota uma foto ou usa uma palavra fora do lugar e a internet todinha cai em cima de você, porque você disse isso como se todo mundo tivesse a obrigação de vigiar todo mundo e, pelo outro lado, todo mundo tivesse a obrigação de acertar tudo o tempo todo. E nós somos humanos e falíveis. E isso leva as pessoas a recriarem microcontextos em picorredes e se fecharem ao redor das pessoas com quem elas querem realmente falar. Isso é basicamente o estudo de Robin Dunbar, tá certo? Tem 5 pessoas com as quais você tem intimidade para saber o que elas estão pensando, né?
tem 15 pessoas que você consegue interpretar o que é que elas estão pensando a partir do que é que elas estão fazendo. Tem 50 pessoas que você tem uma vaga ideia do que é que elas pensam e você consegue tolerar mais ou menos erros delas, porque você vai saber que elas não fizeram mal. Tem 150, que é o número máximo de relacionamento que você consegue administrar para saber o que é que aquelas pessoas querem no mesmo universo que a gente está. Daí para frente, você não consegue mais. Isso é uma dependência fundamental física nossa, depende do tamanho do cerebelo, está provado para vários tipos de mamíferos e assim, e mamíferos não, desculpa, de primatas, inclusive nós, pessoas, né? Não é mamíferos em geral, ninguém foi estudar bois, vacas e cabritos, é primatas nesse caso aqui. De repente lá vinha a internet para cima de mim. Olha aí. Bom, o George Stein perguntou o seguinte: esses gaps que existem entre a transação de negócio, o jeito como se trabalha nos negócios, as redes, o jeito como as coisas funcionam nas redes sociais entre indivíduos e a aprendizagem, dá para... a pergunta dele é como comparar isso e como relativizar, mas eu, metendo a colher aqui, perguntaria como compatibilizar de maneira que a gente vá fechando esse gap. No Brasil agora, vamos focar no Brasil. Não, vamos para o Brasil. Veja, exemplo anterior que eu dei, as pessoas estão compatibilizando o gap fechando suas redes, tá certo? Fato. Fecho a minha rede e não estou querendo conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o que é que eu acho que vai acontecer nas redes abertas, né? Você tem proposições que são culturais, que levam eventualmente a transações, que são de trocas de serviço ou produto por recompensas ou remunerações. E aí você tem avaliações, evoluções, assim por diante, e todo mundo aprendendo nesse processo como um todo, né? O que é aprendendo no processo como um todo? Tem gente que está aprendendo a fazer proposições culturais, de o que é que eu estou vendendo e por que é que eu estou vendendo, o que é que eu estou propondo, por que é que eu estou propondo e assim por diante, e dentro de um novo código, um código de rede, e num contexto, né? O contexto no Nordeste não é o mesmo no Sul e assim por diante, e isso a rede aberta dificulta muito, porque sendo aberta, se você faz uma proposição para o Nordeste, ela é visível no Sudeste e por aí vai, então a gente vai ter que entender isso com o tempo, mas à medida que a gente for aprendendo e todo mundo for se situando e, ao mesmo tempo, os mecanismos de responsabilização começarem a funcionar, e funcionar como deveriam funcionar, aí você tem os mecanismos de controle sendo introduzidos naturalmente por causa do código social. Né? Qual é o código social do meu grupo de discussão sobre política universitária? A gente tem lá, tem um conjunto de princípios, a gente discute aquilo lá dentro. Qual é o meu código de discussão nos corporate hackers? É de hacking corporativo, não fui eu que fiz, está lá, foi a comunidade que fez. Então, tem discussões que são aceitáveis, tem discussões que não são aceitáveis. À medida que a gente for codificando isso, você vai ver coisas acontecendo de uma forma regulatória e reguladora do sistema inteiro, que é o seguinte: se alguém se comporta fora do código do sistema, ou ele é excluído daquilo, ou ele é excluído e penalizado daquilo, se ele não aprender. Se ele não aprender como é que aquele sistema em particular funciona. É assim que funcionam famílias, é assim que funcionam empresas, é assim que funcionam as relações com os consumidores, é assim que funciona a sociedade, tem um código. A gente não vai viver permanentemente numa selvageria infinita de um espaço de internet onde você pode basicamente atacar as pessoas de graça e ficar por isso mesmo, né? Isso tem levado e tem exemplos muito recentes disso, né? Tem uma rede que aparentemente está sendo criada só por causa disso, chamada Community, que é uma rede de personalidades que são seguidas por milhões ou por dezenas de milhões de pessoas nas redes sociais abertas, como Facebook, Instagram e Twitter, onde essas pessoas, nessas redes, controlam o fluxo do que está acontecendo ao redor delas. Podem banir pessoas assim por dentro. Quer dizer, é como se quem tivesse muitos seguidores passasse a ter não a propriedade da rede ou dos seus seguidores, mas passasse a ter uma voz num conselho que decide o que é razoável naquela rede. Como se eu fosse um parlamento da rede, entendeu? Eu acho que isso é um caminho natural para que isso aconteça. A mesma coisa vale para empresas do mesmo jeito.
Então, é uma coisa importante da gente entender, quer dizer, hierarquia, liderança são coisas que continuam a existir. A rede não quer dizer que vai ficar tudo plano, né? Desde sempre. Desde sempre. Veja, para começar a hierarquia e liderança, tem umas propriedades físico-matemáticas de redes, como as redes nossas, né, sociais, que a gente está vivendo e onde a gente está vivendo dentro delas hoje, que são propriedades que dizem basicamente que dentro de certas condições e certos tipos de redes, você vai ter hubs e picos que agregam a vasta maioria das pessoas interessadas em X, seja lá qual for o X. Essa é a razão pela qual você não tem não sei quantas máquinas de busca, não tem dezenas de redes sociais como Facebook e assim por diante. São propriedades físico-matemáticas estruturais da rede. Perfeito. Você falou em algum momento da regulação e da autorregulação, e aí tem uma pergunta do Rodrigo Pellegrino, de Azevedo, sobre a regulação de redes e regulação de dados, se isso pode colocar em risco a inovação e essa transformação digital que a gente precisa viver. Esse é o mega desafio dos processos regulatórios de todos os tipos. Se você usar, basicamente, qualquer tipo de mecanismo de ordenamento de um contexto qualquer, veja, vamos entender a rede e vamos entender as tecnologias de informação e comunicação como um contexto aqui para essa pequena discussão agora. Se você cata esse contexto aqui e diz, olha, atenção, a partir de agora ninguém pode fazer isso, aquilo outro, e não interpreta qual é o potencial de fazer de uma forma diferente e, vamos dizer, apropriada essas coisas no futuro com outras tecnologias para fazer a mesma coisa, você está matando o processo de evolução desse negócio para o futuro. Ou seja, se eu basicamente digo o seguinte, olha, nós só vamos deixar rodar no Brasil agora redes com True Identity, com identidades reais. Para você abrir uma rede digital, para você ser membro de uma rede digital no Brasil, para você participar de uma rede social, você vai ter que ter o equivalente a uma carteira de identidade, a um CPF, ou seja lá o que for, tá certo? Vai ter que ter, se você tem 13 anos, que é o que as redes sociais dizem que você pode participar, eu tenho 13 anos, vou abrir uma conta no Twitter, certo? Beleza, tem que ter 13 anos de idade, eu vou lá e ponho a minha idade, mas sou eu que boto. Isso poderia ser verificado se a gente tivesse um universo digital, verdadeiramente digital, se eu tivesse uma carteira de identidade digital brasileira, eu verificava como? Com o meu rosto, por exemplo. Eu podia verificar com a minha identidade biométrica, eu podia fazer algum tipo de verificação que ia me deixar abrir uma rede com um true name. Abrindo uma rede com nome verdadeiro, metade dos problemas que a gente tem de bullying e assim por diante em redes sociais desaparece imediatamente, na internet como um todo. Mas isso cria aqui problema. Você cria aqui problema. Tem certas coisas que você quer fazer que você precisa de anonimidade. Por exemplo, você lutar abertamente contra governos autoritários que têm a sua identidade, o lugar onde você mora e assim por diante, é uma das coisas mais arriscadas do mundo em qualquer país. Vide a Rússia, vide outros países, tá certo? E aí, quando você tenta conter um certo tipo de confusão, você não pode, ao mesmo tempo, tolher um certo tipo de liberdade. Então, é sempre um debate perene entre o que eu quero habilitar com a regulação, o que é que eu quero conter com a regulação. Isso tem que ser dinâmico. Qual é o problema adicional que a gente passa no Brasil? Aqui no Brasil é muito fácil fazer uma lei para alguma coisa, é dificílimo mudá-la, porque sempre entram direitos adquiridos, não sei o que lá, 218 níveis de julgamento, interpretações de bilhões de pessoas. Quer dizer, é quase impossível você mudar alguma coisa. E a gente só empilha leis e leis e leis. Ninguém nunca diz, bom, vamos ver o que a gente vai revogar para habilitar o futuro. Então, no Brasil, isso é sempre um problema. Tem que ser tratado, e tem que ser tratado de uma forma desafiadora. Como é que a gente regula o presente habilitando o futuro? Tá, então não é contra a regulação completamente, como o pessoal está falando. De jeito nenhum. Você quer falar especificamente de LGPD? Não, é só fazer uma observação. A LGPD é uma legislação que é originada na legislação europeia de proteção de dados pessoais. A aplicação da GDPR, que é a lei europeia, está se provando, vamos dizer assim, exequível,
né? Porque tem leis que são impossíveis de serem colocadas em prática. Eu acho que é possível, no Brasil, a gente colocar a LGPD em prática, mas é muito importante dizer que o problema de proteção de dados pessoais é um problema de engenharia. E isso exige um tratamento de uma combinação de instituições, né? O que o CREA faz quando um prédio cai? O CREA manda uma equipe do CREA lá. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Hoje em dia é o Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Urbanismo está no outro conselho. Mas o que é que o grupo do CREA faz? Eu estou dizendo que não estou deixando também de lado que se cai um prédio, vai a polícia, vai o Ministério Público, um bocado de gente vai investigar, os bombeiros e assim por diante. Mas no que o CREA está interessado? O CREA está interessado em por que o prédio caiu verdadeiramente, tá certo? Então são 3 coisas basicamente. O prédio foi projetado usando o melhor conhecimento que se tinha de como projetá-lo, o conhecimento atualizado. Depois ele foi construído como foi projetado, tá certo? Terceiro, ele era mantido, incluindo o uso, né? O uso aí faz parte da manutenção. Ele era mantido como deveria ser mantido, porque, por exemplo, quando você calcula uma laje de um prédio, ela é calculada de um jeito se você for botar pessoas para dormir, e do outro jeito se você for botar uma biblioteca lá dentro. Livro pesa muito. E é diferente, um prédio habitacional não é um prédio para você botar uma biblioteca lá dentro, porque ele pode vir a ter problemas estruturais, dependendo da margem de segurança que for usado. Então, quando o CREA descobre, por exemplo, que o prédio foi calculado dentro das normas, foi construído dentro das normas, e era usado e mantido dentro das normas, e ainda assim ele caiu, ele muda as normas. Tá certo? Então, vamos pegar o problema da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Uma das coisas que afeta dramaticamente a Lei de Proteção de Dados Pessoais é vírus e ataques cibernéticos, tá certo? O que é um repositório de informação construído segundo as normas que atendem à LGPD? O que a LGPD diz? É o seguinte: você tem que cuidar dos dados do cidadão e não pode deixar vazar de jeito nenhum. Isso não é factível do ponto de vista de engenharia da computação ou do ponto de vista de gestão de ciclo de vida de informação. Por quê? Porque tem um conjunto de provas, tem um conjunto de leis da computação que dizem basicamente o seguinte: é impossível você saber a priori quais são todos os vírus que vão lhe atacar. Eu só descubro um vírus computacional quando ele aparece pela primeira vez. Aí eu crio uma vacina para ele. Então, o que acontece? Sempre vai haver o caso de que certos tipos de ataques e invasões serão feitas e a cura computacional, a descoberta, vai ser a posteriori da identificação desse ataque. Então, tem problemas de engenharia fundamentais que têm leis absolutamente inabaláveis da lógica e da computação que dizem que vão acontecer. Como é que a gente vai tratar isso? Tá certo? Qual é o tratamento que vai ser dado? Vai ser pão, pão, queijo, queijo? Se for assim, todo mundo que for atacado pela primeira vez vai ter que pagar um pênalti absurdo, mesmo tendo cumprido todas as boas regras de como é que você faz um repositório à prova de ataques. Porque um repositório à prova de ataques é um repositório à prova de ataques conhecidos. Tá certo? É só isso. Ele não é um repositório à prova de todos os ataques. Esse repositório à prova de todos os ataques é computacionalmente impossível de ser feito, a menos que ele seja separado de toda a internet, não se conecte com ninguém e não sirva para nada. Então, vai depender muito de como aplicarem essa lei, né? Isso. Eu vou pedir desculpas aqui para a nossa plateia, porque foram muitas perguntas, não vai dar para fazer todas, a gente pode até tentar, né, depois dar uma respondida. Vamos ver se a gente consegue de uma maneira assíncrona. Então, vou fazer a última para encerrar, que é do Marcelo de Araújo Simões. Ele pergunta se o blockchain pode facilitar modelar negócios digitais como plataformas digitais peer-to-peer. O que você acha? Eu acho que pode, eu acho que tem um longo caminho a percorrer. Há dificuldades de engenharia, há dificuldades de performance, há dificuldades de eficiência, inclusive de eficiência energética, não tão dramática quanto a maioria das pessoas que batem no blockchain dizem. Há incentivos para fazer isso.
Talvez devesse haver sandboxes, né, espaços experimentais de órgãos regulatórios, por exemplo, de registros de informação, mas há interesses, por outro lado, gigantescos, né? Se você imaginar, olhando para modelos de negócio peer-to-peer, imaginando que cada um de nós tivesse uma parte do registro das coisas que tem na sociedade, que possui na sociedade, e esse registro fosse totalmente distribuído e a gente rodasse um registro digital, cada um de nós, se isso fosse possível de maneira eficiente e eficaz, do ponto de vista individual, a gente não precisaria de cartórios. Isso seria um sonho, né? Você pega um blockchain de registro, por exemplo, de imóvel. Então, eu tenho um imóvel que eu digo que é meu, se o número suficientemente grande de pessoas na rede disser que ele é meu mesmo, ele é meu e é meu. E se eu quiser transferir ele para outra pessoa, eu faço essa transação e se a rede concordar, tá feita a transação e ninguém pode revertê-la e esse imóvel passou a ser da pessoa B porque eu passei para ela. Isso é absolutamente factível, mas ataca interesses absolutamente gigantescos também. As coisas para as quais blockchain serve de cara, como criar sistemas financeiros distribuídos e eventualmente até moedas distribuídas e assim por diante, ou resolver problemas imensos de registros e de duplicação de registros em sistemas como de registro de imóveis e terras e assim por diante, ou de transações ou contratos de qualquer tipo, tem também associadas a elas pirâmides de poder que estão instaladas desde que se fez o primeiro contrato ou desde que se cunhou a primeira moeda. Então, você está atacando sistemas que não são centenários, você está atacando sistemas milenares. E aí, como é que você vai fazer isso? Tem aplicações ao redor, em logística, mas ninguém ainda fez uma aplicação de blockchain descentralizada mesmo, como o Bitcoin, por exemplo, que é parcialmente descentralizada e parcialmente distribuída, que mostrasse que efetivamente a gente vai poder usar isso em coisas para as quais ele não foi originalmente desenhado. Por outro lado, olhando computacionalmente, veja, blockchain é um certo conjunto de repositórios e algoritmos. É um dos muitos conjuntos de repositórios e algoritmos, e se você quisesse tirar a palavra repositório, estava bem também, é um conjunto de algoritmos que compete com muitos outros tipos de algoritmos para resolver determinados problemas de computação, né? Que envolvem computação e que envolvem sistema de informação. Então tem um cartoon que eu gosto muito, que é o seguinte, tem uma praça com 2 carrinhos de churros. Aí tem churros e não tem ninguém lá, só o vendedor. Aí tem churros no blockchain, aí tá cheio de gente lá, tá certo? Isso dá o cenário da coisa. Então, tem muita gente que chega e tem uma proposição de fazer blockchain para alguma coisa. Antes disso, você tem que perguntar o seguinte, tem alguma forma mais simples de eu resolver isso aqui? Porque a vasta maioria, inclusive, das pessoas que fala ou acha que fala tecnicamente do blockchain, não entende absolutamente nada dos fundamentos que estão sentados lá embaixo, tá certo? Então, e os fundamentos não são triviais. Não acho que tem, assim, uma parte significativa da população de engenheiro de computação do mundo que é capaz de explicar verdadeiramente o que é um blockchain, como é que funciona e por que é que existe, por que é que foi criado, quais são as dificuldades computacionais, quais são as dificuldades de performance, de evolução, os forks que existem, assim por diante. Não é uma coisa trivial que você chega e diz, bom, então agora a gente tinha uma solução aqui que é feita com um banco de dados, nós vamos botar um blockchain. O blockchain não foi imaginado para isso, ele foi imaginado para uma certa classe de problemas onde existe um risco, por exemplo, citando só um exemplo, onde a duplicação de uma transação contamina a sanidade de um sistema. Pronto. Se você tiver uma coisa que você não pode resolver de nenhuma outra forma e tem potencial de transações duplicadas contaminarem a sanidade de um sistema, e você não tiver nenhuma outra forma de fazer isso, tem aí uma aplicação fantástica para blockchain. E eu tenho certeza que ela existe em não sei quantas facetas de problemas computacionais e negócios. Mas não é o caso daquele troço, blockchain chegou, agora vai mudar tudo e tudo vai ser blockchain. Isso aí é o churros no blockchain. Aí adorei essa metáfora do carrinho de churros, acho que
serve para muita coisa em tecnologia, né? Machine learning, deep learning. Que é churros no 5G. Churros no 5G. É a mesma coisa, tá certo? Por exemplo, só para a gente comparar aqui, as pessoas chegam e dizem, mas 5G vai ter 100 mega por segundo no celular de todo mundo. É errado, tá certo? É completamente errado. 5G low band, a banda baixa de 5G, é exatamente a mesma velocidade de 4G. E é, em parte, isso que as teles que estão botando 5G na rua já agora, até em fase de experimentação, protótipo, early stage de implantação, né, estágios iniciais de implantação, elas estão fazendo justamente isso. E elas têm 5G. Eu tenho 5G. Meu celular diz que é 5G. Tá certo? O celular é 5G. O cara botou 5G, mas quando eu vou usar lá, eu estou usando um espectro eletromagnético que entrega 30 megabits, 10 megabits, coisa não vai entregar 1 giga. E, de novo, você quer 5G para um bocado de coisa que não é exatamente 1 terabit por segundo no seu celular, tá certo? Isso é, a utilidade disso para a vasta maioria dos mortais é nula, e aqueles que quiserem isso lá vão pagar um preço caríssimo por isso, porque performance de comunicação normalmente significa custo, e custo significa preço. Né? Mesma coisa, 5G é a mesma coisa. Netflix, Spotify não precisa de muito, né? Não, os algoritmos de... Veja, como é que Netflix resolveu isso, para a gente comparar. Netflix tem algoritmos adaptativos que estudam, enquanto está mandando um vídeo para você, qual é o comportamento do canal onde você está, tá certo? E vai mandando um vídeo para você de uma maneira compatível com o canal de comunicação que está lhe atendendo. Você não precisa de NG para fazer isso. E de resto, veja, mas eu quero ver 4K no meu celular para eu ver um vídeo. Você vai ver um vídeo de 4K no celular, tá de sacanagem, né? Quer dizer, totalmente. Sensacional, é. Eu preciso pôr óculos para ver, porque eu nem vejo. Silvio, maravilhoso como sempre. Eu agradeço demais em nome da MIT Sloan Review Brasil. Obrigado a todos e a todas. Agradeço muito a nossa plateia, uma audiência super qualificada, muito bacana, perguntas ótimas, uma melhor que a outra, aqui está difícil, e várias, né? A gente é difícil escolher. É difícil escolher. E eu quero só dizer que MIT Sloan Review Brasil tem Silvio Meira em seu conselho editorial. E a gente, vamos mostrar a revista. A gente está com a revista aqui para mostrar. Vamos fazer uma merchan aqui. Está saindo ao contrário? Está saindo ao contrário. Não, está saindo certo. Corrigindo, assim, pronto. Que fala de colaboração de alto impacto. Você citou o artigo da MIT SMR americana, vai sair agora no final de fevereiro, a virada para março aqui também, português, provavelmente com uma adaptação, um comentário em relação ao Brasil, e, enfim, a gente quer ajudar a diminuir esse gap que o Marcelo citou entre os negócios, o aprendizado e as redes sociais, né, a nossa vida pessoal. Então, eu vou passar a palavra para o Juliano. Primeiro, só puxar o Wesley, se ele quiser fazer alguns recados finais, e depois a gente vai para o agradecimento para o Silvio aqui. Claro, pessoal, obrigado pela parceria novamente, pessoal do MIT. Obrigado, Silvio, pelo seu tempo, foi muito legal, muito valioso. Eu queria fazer um rápido jabá também aqui. Quem quiser aprender um pouco mais do que a gente falou hoje aqui, do que o Silvio falou hoje aqui, pode acessar o inteligência.rock.20.com, vou deixar no chat depois, que hoje é a maior central de marketing, vendas, tecnologia e inovação aqui do mercado brasileiro. Tem muito conteúdo de qualidade lá. E depois vocês podem dar o feedback de vocês, do Inteligência, eu estou à disposição também para quem quiser tirar dúvidas sobre a Conte, tá bom? Muito obrigado, pessoal, um abraço. Legal, Wesley, obrigadão. Deixa eu só me corrigir, que eu chamei o Diego de Diogo, né? É que tem muito Diogo, meu filho é Tomás, todo mundo chama de Thomas, assim é a vida, né? Tranquilo. Inclusive, só complementando também a Adri, a gente, além da revista, nós temos o nosso site, que está até no bate-papo, o mitsloanreview.com.br, onde a gente lança os conteúdos, não apenas os conteúdos da revista, mas a gente tem também os conteúdos exclusivos digitais, tem os comunistas digitais também, tem muita coisa legal lá, sobre transformação digital, indústria 4.0 e demais temas relacionados, vale muito dar uma olhada.
E a gente também só já deixa avisado que nós esse ano, 2020, nós vamos produzir mais conteúdos do tipo, mais webinars, mais conteúdos aprofundados. E além disso também, avisando para quem não chegou, quem não pegou desde o começo, a gente vai enviar a gravação do webinar também para todo mundo que está inscrito, beleza? Então, quem não tiver pego desde o começo, pode ficar tranquilo que a gente vai mandar por e-mail. E Silvio, muito obrigado mesmo, de coração. Foi muito massa. Se você tiver algum recado final para dar também, fica à vontade. Obrigado a todos e a todas. Estamos lá na Caesar.school e na TDS.company. É o nosso dia a dia. Escola e transformação digital. Legal. Inclusive, gente, quem não conseguiu ter as perguntas respondidas, pode mandar uma mensagem para o Silvio ali no LinkedIn, está presente, tá bom? Para continuar esse bate-papo. O Silvio passou de lambuja aí o e-mail dele, né, Silvio? Transparência total. Silvio@meira.com, tá no vídeo aí. Silvio@meira.com. Legal, gente. Aliás, eu sempre respondo e-mails. Hoje mesmo eu respondi um de 2004 e alguns de hoje. Gente, eu não entendo como o Silvio faz tanta coisa. Mas, enfim, tudo bem. Um dia ele vai revelar o segredo. Chega lá. Legal. Abraço a todos e a todas. Foi um prazer. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, muito obrigado.